Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu ou quer entrar nesse universo, você está no lugar certo, eu sou Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com uma convidada muito especial. Eu vou apresentar a nossa aqui para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-la, obviamente, queria convidar todo mundo aí para seguir a gente nas redes. Não deixa de assinar o canal aqui no YouTube, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá? E não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, porque além do episódio completo, como esse que vocês estão assistindo aqui agora, a gente também faz alguns cortes aí dos melhores momentos e tudo, e vocês podem acompanhar isso também na íntegra, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é escritora, obviamente. Escreveu, entre outros, Geografia Íntima do Deserto, pela Lande, 2003. Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, ganhador do Prêmio São Paulo, em 2015. O Movimento dos Pássaros, lançado pela Martelo, em 2020, ganhador do Prêmio Biblioteca Nacional, de 2021. O Som do Rugido da Onça, lançado pela Companhia das Letras, em 2021, ganhador do Prêmio Jabuti e o Oceanos, em 2022. E autora ainda de Desmoronamentos, lançado pela Martelo, também em 22, que ganhou o Prêmio Biblioteca Nacional de 2023. E seu último romance, também lançado em 2023, a gente vai falar dele aqui bastante, é O Caminhando com os Mortos. Seja muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Micheline Veruschi. Olá, Custódio, é uma alegria estar com vocês, uma alegria estar aqui no Histórias Diversas e com esse público maravilhoso. Obrigado. É um prazer enorme ter você aqui. Assim, sou muito fã, a gente vai falar bastante aqui do seu trabalho, sou muito fã do seu trabalho. Assim, então, obrigada. Pra gente, assim, é uma honra gigantesca ter você aqui, de verdade mesmo. Super obrigado. Eu sei que sua agenda é muito corrida, tá viajando muito, graças a Deus, lançando os livros aí internacionalmente. A gente vai falar um pouquinho disso também aqui. Eu sei que é uma agenda aí também que, né, é corrida com tudo que você tem que produzir no Brasil, ainda tem que a questão das viagens e tudo. A agenda fica mais complicada ainda por conta disso, mas que bom que a gente conseguiu encontrar esse tempinho aqui pra gente. Super obrigado aí por tudo aí durante esse tempo também das nossas conversas e acertos de agenda. Obrigada, querido. Imagina. Que bom. Pra gente começar a aquecer aqui o tema, me conta um pouquinho aí como é que foi a literatura, a palavra entrou na sua vida, em que tempo que isso aconteceu? Eu começo a escrever ainda na infância, né? Isso é muito engraçado, de certo modo, porque outro dia eu estava relendo meus diários de infância, que eu começo a escrever ali mais ou menos com 12 anos, aquela potência infantil, né, que acha que pode tudo. E em algum momento eu achei que eu podia ser escritora. Então eu começo a escrever o Marco, né, o Grande Marco, é um poema que eu escrevo aos 10 anos. Uou. Mas, na verdade, um pouco antes disso, já havia alguns pequenos exercícios da prosa. Então, que interessante. Muito. Meu pai, um pouco antes de morrer, ele encontrou um caderno meu e me mandou. E nesse caderno havia uma imitação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que era algo que era muito presente, né, naquela época. Um romance, um princípio de um romance aos moldes do romantismo. Porque minha mãe havia comprado uma coleção de livros com a Moreninha, esses românticos brasileiros. E tem lá a história de Valéria, que é uma moça do interior de Minas Gerais. Imagina, eu morava em Pernambuco, que queria ir para a universidade. Então, essa história que está ali, o comecinho, sabe? E já trazendo referência de uma história mesmo, né? De uma coisa criada, né? Sim, que sim. não estava ali no seu cotidiano, né? Sim. Demais. Muito legal. E então você já teve um ensaio de prosa ali, Sim. até antes mesmo desse poema dos 10 anos. Sim. Né? E aí, vamos dizer assim, na escrita mais profissional, você começou com o poema, né? Sim. E depois você partiu para a prosa, né? Sim. Como é que foi esse caminho para você, assim, de sair do poema e para a prosa? É curioso, hoje mesmo Hoje essas coisas se misturam muito mais, né? Mas... Sim.
alguns dias atrás eu revi, acho que sei lá, pela 6ª, 7ª vez na vida, Sociedade dos Poetas Mortos. E fazia muito tempo que eu não revia esse filme. E fui rever por conta do meu filho, que está fazendo um trabalho da escola. Eu digo, eu vou rever. E é muito curioso como a minha percepção hoje é de que esse filme me deu um régua e compasso, sabe? Porque eu escrevia poemas, né? Mas aquilo, adolescente, né? Aqueles poemas terríveis, melodramáticos. E aquela atmosfera do filme, aquela presença do poético no filme, né? Do Walt Whitman, do Thoreau e de outros grandes poetas da literatura em língua inglesa, me deu um rumo para o que eu queria. Hoje eu tenho isso muito claro, né? E revendo o filme, isso ficou muito evidenciado quanto isso foi marcante para você percorrer esse caminho, né? Sim. O meu primeiro livro de poesia, que é o Geografia Íntima do Deserto, que eu vou publicá-lo só com 30 e poucos anos, é um livro que começa a ser escrito aí, nesse período da adolescência, 16, 17 anos. Tem poemas desse livro que são escritos nessa época. E a poesia, de certo modo, ela sempre foi o meu lugar seguro. Então, eu tinha muita segurança de que era poeta. Porque, assim... Bom, com 10 anos você estava escrevendo poema. Exato. Então, era o meu porto. E a prosa, por outro lado, ela tinha um outro lugar. Eu não me sentia pronta, eu não me sentia preparada para mostrar qualquer produção em prosa. Então, eu ficava ali, exercitando os contos, né? Tem vários contos dessa época que não foram publicados, mas eu tinha aquilo como um exercício. E eu só vou publicar o meu primeiro romance em 2014. Então, assim, tem décadas de exercício aí. Essas poesias que demorou um tempo para ser publicada, né, efetivamente, que você escreveu ainda ali como adolescente, quando você foi publicar, você fez alguma alteração? Você mexeu em alguma coisa? Sim. Na poesia, o meu processo é um processo de escrita e reescrita. O Geografia Íntima do Deserto, ele está sendo relançado agora, né? Está completando 21 anos de publicação esse ano. Entrou na maioridade. Adulto, é isso que eu falo. Eu ainda mexi alguma coisinha, não muito, mas ainda mexi alguma... Nessa edição, depois de 20 anos. E quem são suas grandes referências, assim, para a escrita, tanto na poesia quanto na prosa? Eu costumo dizer que as referências, elas caminham, elas são móveis, né? Então, total. E isso é muito bacana porque essa ideia de movimento, ela agrega, né? Então, você está sempre refazendo as suas... Ela constrói, desconstrói, constrói de novo, né? Isso. Você sempre está refazendo as suas referências. Então, num primeiro momento, as minhas referências eram escritores homens, porque a minha geração tem uma construção intelectual em que esses autores eram predominantes pela própria história da exclusão da autoria feminina. Total. Né? Então, eu tenho ali, nesse começo, o João Cabral de Melo Neto, que eu acho que foi o primeiro autor a quem eu quis imitar, né? O primeiro poeta que eu disse, o que é isso? Né? Então, que eu quis imitar. O Nordeste tem uma força da poesia, né? Tem muito forte, né? É a força da oralidade. Da oralidade, né? Exato. Então, tem o Cabral, tem o Geraldino Brasil, que é um poeta alagoano. Manuel de Barros também te influenciou? Não muito, né? Não muito. Depois vão vir outros autores, né? Tem Carlos Pena Filho, que é um poeta pernambucano, o Manuel Bandeira. A minha primeira aproximação com a poesia é por meio desses poetas. Depois vem outras poetas. Vem a Flor Bela Espanca, né? E lembra, eu era adolescente dramática, né? Então aquela coisa da Flor Bela, né? Aquela pulsão de morte e erotismo da Flor Bela, a Cora Coralina. Mas depois
a essas referências vão se agregando outras. Vem a poesia portuguesa com uma certa força, a Sofia de Mello, Breiner, Andressen, mais recentemente Maria Gabriela Lansol. Isso só para falar da poesia. Na prosa... E é legal como você falou, tem uma linha do tempo que vai se renovando, sim, né? Isso é muito legal também. Sim. Na prosa outro lugar, né? Então vem do Essa de Queiroz, passando por Machado de Assis, Raquel de Queiroz, enfim, é uma infinidade. O José Saramago também. Total. Então, assim, é um torvelinho. Para nossa alegria, né? Quanta referência maravilhosa, né? Sim, eu acho que a língua portuguesa ela tem um tesouro, né, de grandes autores em todos os tempos. Exato. Né? Eu gosto muito do trabalho do Mia Couto, né? E eu li um livro dele, eu li 2 recentemente, e eu falei exatamente isso, assim, um dos livros que eu postei. Assim, que privilégio ler Mia Couto na língua mãe, né? Sim. Porque, assim, por mais que as traduções tentem chegar, é difícil chegar na mesma coisa da língua que foi escrita, né? A língua que foi pensada, inspirada e tal. E que alegria, né? Que a gente tem esses grandes autores brasileiros, portugueses, moçambicanos, etc. Que a gente tem a honra, né, de poder ler esses autores, o próprio Saramago, sim, na língua mãe, né? O Walter, etc. Sim. E a gente tem, por exemplo, e eu tenho como uma grande referência viva hoje na prosa a Maria Valéria Rezende, né? Que tem um trabalho impressionante. Sem dúvida. Sim, perfeito. E aí, dentro de tudo isso, desse jogo todo de escritores, de histórias e tudo, como buscar originalidade assim, nesse mar de coisas feitas e ditas? Então, eu acho que a gente está o tempo todo em cima de ombros de gigantes, né? E é muito difícil, né, ser original, né? Na literatura isso é uma coisa complexa, porque eu acho que todas as histórias, assim como todos os poemas, já foram escritos. E não é que a gente está requentando o café frio, não é isso, mas que é da própria natureza da literatura que ela seja autorreferente, que ela busque, né, nos grandes autores e nos grandes temas, né, o seu próprio alimento. Então, é isso. Eu acho que a gente está o tempo todo nesse... É um grande texto. A gente está, cada um, dando a sua contribuição para a escrita desse grande texto. Né? E olha que privilégio. A gente tem Homero lá atrás, né? Aedo cego, né? Contando as suas histórias, amarrando esse fio, né, da narrativa. Com a oralidade, a gente vai ter Safo na poesia. E eu estou aqui com a minha humilde contribuição para esse grande texto do mundo. Mas que é importante, né? Porque na época que eles escreveram, eles também eram autores contemporâneos, sim, como você é hoje, né? Sim. Então acho que é esse alinhavamento, vamos dizer assim, de cruzar linhas, eu quero dizer, que também vai se construindo a história, né? Tem uma autora contemporânea nossa que eu gosto muito também, que é a Luciana Hidalgo, que ela escreveu um livro recente, Penélope dos Trópicos. A Luciana Hidalgo, eu não conheço, ela escreve esse romance, Penélope dos Trópicos, e é impressionante como ela vai aos gregos, né? Como ela vai à Ilíada, como ela vai para essas referências e como ela atualiza isso numa personagem que é uma personagem solar, linda, num Brasil em convulsão, sabe? Então, é isso, a gente pega como uma corrida de revezamento, né? A gente vai pegando o bastão. Exato! Né? A gente vai pegando o bastão e depois a gente passa esse bastão também. Exato. Isso é muito bacana. E aí, acho que até fazendo um paralelo a essa metáfora,
eu acho que o legal do caso da literatura, usando o mesmo raciocínio do bastão, né? É que todo mundo vence, né? Sim. E no final é um monte de histórias sendo contadas, não necessariamente que precisa ter um vencedor, né? Sim, e chamar atenção para outro fato. Nós somos os únicos animais que precisam dessas narrativas, né? Nós somos os únicos animais que fabulam, que precisam da ficção. Que se alimentam dela também, sim, né? Sim. Muito interessante. E a gente falou aqui no começo de, né, assim, seus livros super, né, já nascem super premiados e tudo. O Rugido, que ganhou Oceanos e o Jabuti no mesmo ano, né, que são 2 prêmios mega conceituados e tudo. Então, primeiro, super parabéns aí. Obrigada. Trabalho, acho que é um reconhecimento do trabalho maravilhoso que você está fazendo, obviamente. Mas eu queria te perguntar que prêmio que você não ganhou, assim, que você gostaria de ganhar e sei lá, dos livros que você leu ano passado, entre o ano passado e esse ano, se você tivesse que premiar algum, quem você premiaria? Olha, essa pergunta é muito difícil. A primeira parte não é, porque o prêmio que eu mais queria ganhar, eu ganhei, que era o Jabuti. Perfeito. Por que eu queria ganhar o Jabuti? Porque é lindo. É lindo. O jabutizinho Adoro. é um objeto maravilhoso. E eu queria muito ter um jabutizinho em casa, né? Então... Não, e tem muito a ver com o que você escreve também, né? Com a trilogia do mato, né? E tal. Desculpa, só um parênteses. Você sabe que onde eu vejo uma onça, depois que eu li O Rugido da Onça, eu lembro do seu livro e de você. Assim, é muito... É visceral, assim, quando a gente começa a ler o seu texto, o quanto que a gente volta para essas coisas que eu acho que a gente não estava prestando tanta atenção, sabe? É engraçado você falar isso, porque a minha casa, ela virou uma espécie de santuário da onça. Porque imagino. Vários leitores veem a onça, lembram de mim. Vou mandar uma também, então. Manda onça para mim. Eu adoro. Eu já tenho até uma estante só de onças que eu ganhei. E eu acho que a gente está num momento, assim, muito interessante, muito pujante da literatura brasileira, e é muito difícil dizer que livros eu premiaria. Verdade. Mas 2 livros me chamaram muito a atenção do ano passado, que foram O Presidente Pornô, da Bruna Khalil Otero. Bruna Khalil, ela esteve aqui com a gente, maravilhosa. É maravilhosa. Esse livro é incrível. E Mata Doce, da Luciane Aparecida. Que é outro também, que também esteve aqui com a gente, que é maravilhoso. Mas assim, eu digo isso e fica uma imensidão fora. Exato. Né? Então é muito complexo isso, porque a gente tem autores e autoras maravilhosos nesse momento, escrevendo. Eu lembro, a gente se conheceu aquele dia que estava naquele evento com o Fred, né? O livro do Fred, aí, que é incrível. Eu não conhecia o trabalho do Fred, passei a conhecer aquele dia, Ligambé, adorei, e tô lendo Desamparo, que coisa maravilhosa. Sim. Então, é muita coisa boa, graças a Deus, né? Então, eu entendo o que você está falando, tipo, é difícil para mim, mas acho que você trouxe 2 referências aí excelentes, assim, também de 2 livros que eu li, eu acho que tem um diferencial grande mesmo, muito legal. E o que você está lendo? Você lê muita coisa ao mesmo tempo? Como que é? Então, eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Eu tô lendo... Eu tenho uns projetos de leitura, né? Então, eu tenho um projeto de leitura lenta, que eu venho lendo desde 2020, que são diários. E são diários de 3 autoras. A Maria Gabriela Lansol, que é essa poeta portuguesa, a Susan Sontag e a Virginia Woolf. É um projeto lentíssimo, eu não tenho pressa de acabar, porque me alimenta de alguma forma. E você lê diariamente, assim, cada uma delas? Tem épocas que eu leio diariamente, tem épocas que eu dou uma... economizando para não acabar. Eu acabei, já faz um tempinho, eu acabei o primeiro diário da Maria Gabriela Lansol e fiquei muito perturbada porque tinha acabado. Então, comecei a ler o segundo, eu digo, não, eu não posso ler o segundo agora. Voltei para ler o primeiro. Então, é um projeto, como você viu, é um projeto maluco. Aí, estou lendo agora um livro... sou um pouco mais ansioso. Você é mais ansioso, né? Eu estou lendo um
um livro agora que é o Em Memória da Memória, de uma escritora russa chamada Maria Stepanova. E tô lendo Flânez, que eu não vou lembrar a autora. Sim, não tem problema. Isso não é exatamente ficção, né? Em ficção, eu tô lendo... Você gosta de ler muito ensaio? Desculpa. Eu gosto muito de ler ensaio. Sim. De certo modo, eu acho que eu entro na maturidade lendo mais ensaio do que exatamente ficção. Eu amo ler ensaio. Tô lendo um livro que eu não vou lembrar o nome agora também. Memória péssima. Comecei a ler ontem o livro de Tito Leite. O novo dele? É também. o Genipapo Western. Então, assim, tem várias coisas simultâneas, diferentes também, diferentes, né? E trouxe um livro do Domenico Starnone. Eu trouxe da Itália para ler em italiano. Então, devo começar nos próximos dias. Sim. Tem o Laços dele, né? Tem alguns... Eu li 3 livros dele, muito bom, inclusive. Sim. Maravilhoso. E que livro que você gostaria de ter escrito? E por quê? Nossa, essa pergunta... Alguns livros que eu gostaria de ter escrito. Um deles é Festa no Covil. É do Juan... Do Juan Pablo Villalobos. Juan Pablo Villalobos, mexicano. Esse livro é um livro que eu acho impressionante. Eu gostaria muito de tê-lo escrito. Um outro livro que eu gostaria muito, muito de ter escrito, Imigrantes, do Sebald, que é um autor alemão, o W.G. Sebald. Um outro livro que eu gostaria muito, muito, muito de ter escrito é o Pinóquio. Adoro o Pinóquio. Na verdade, há 2, né, nesse lugar, né, de livros do início, final do século XIX, começo do século XX, que é o Pinóquio e o Peter Pan. Sim. São 2 livros que eu adoraria ter escrito. Ótimas referências aí, sem dúvida. Lembrei, República Luminosa. República Luminosa, perfeito. Tá anotado aqui, então, quem tá assistindo a gente aí também. E tem mais um. Aí ela vai lembrando. Eu vou lembrando. É maravilhoso. Eu vou lembrando. Porque um vai lembrando o outro, vai puxando o outro. Eu gostaria de ter escrito Carta Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende. A Maria Valéria Rezende é maravilhosa, né? Muito, muito, muito. E esse livro, para mim, é assombroso. Sim, não, ela é demais. Ela é incrível demais. Que, aliás, a gente está falando com ela. Eu estou tentando ver uma janelinha que ela está vindo para São ela Paulo. Ela está vindo, pra eu tô sabendo. Então, tô sabendo. Tô nessa janela aí. E tem mais um livro que eu gostaria de ter escrito, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. É maravilhoso. Do José Saramago. José Saramago. Não, esse é... Os outros todos são maravilhosos também. Mas esse é precioso. O Evangelho é precioso. O Evangelho, quando eu estava lendo ele me causou uma impressão tão forte, assim, né, durante a leitura. É que ele é muito disruptivo, né? Ele é muito corajoso, Ele né? é muito corajoso, porque eu sonhei com um livro, né? Eu sonhei com uma passagem do livro, aquela passagem que Jesus anda pela praia, né, no Mar da Galileia, e os pés dele são queimados pelo sal. Eu sonhei que eu era Maria Madalena e que eram os meus pés que estavam queimados pelo sal. Assim, o poder de um livro, né? O poder de um livro e o quanto uma história pode levar a gente até para os sonhos, né? Sim. É maravilhoso, né? Sim. A literatura é um presente. Eu dizia hoje de manhã para um amigo, conversando com um amigo ali no Facebook, ele falando sobre sonhos, como a literatura é o que está mais próximo do sonho, né? De todas as artes, né? A literatura é que se aproxima mais desse artefato poderoso que é o sonho. Verdade. E o inverso também é verdadeiro, né? E o inverso também é verdadeiro. Porque eu acho que é onde se mais sonha também, né? Do ponto de vista das histórias e tudo. Sim. É maravilhoso esse paralelo também. A gente falou aqui bastante né, o quanto a gente está com uma literatura nacional aí forte, potente, né? Tudo. Como que você está vendo esse movimento, né? Você acabou de voltar da Europa, que estava lançando livro lá e tudo, na Holanda e tudo. Eu acompanhei ali nas redes também. Muito legal ver esse livro sendo traduzido com palavras que eu não decifraria nunca, se eu não soubesse o título em português.
Eu lembro, se não me engano, foi a norueguesa. Não, acho que foi a holandesa. Que é, tipo, impossível entender o que tá dizendo aquela capa. Mas que maravilhoso ver seu trabalho de escritores brasileiros indo para o mundo. Mas eu queria te perguntar, na sua opinião, assim, que momento que a gente está com relação a isso? O que a gente eventualmente pode fazer para a gente ter mais obras brasileiras? A gente consome muito conteúdo internacional, né? Sim. Não só do ponto de vista literário, mas do ponto de vista das séries, dos filmes e tudo, a música. A gente consome muito. E eu, do ponto de vista da literatura, eu estou vendo um caminho aí muito bom dos escritores contemporâneos e tudo. Mas queria ouvir sua opinião um pouquinho, assim, desse momento e o que você pensa poderia ser feito eventualmente para a gente ter mais escritores nacionais lá fora. Eu acho que a gente vive um momento ímpar da literatura brasileira, tanto aqui dentro quanto fora. Sem dúvida. Né? Eu acho que há um interesse renovado fora do Brasil a respeito do que está sendo escrito aqui. E isso, eu acho que vem a reboque de algumas coisas, né? Nós tivemos e estamos tendo autores premiados lá fora. Total. Né? O Estênio Gardel, o Itamar, Exato. A Patrícia Mello, agora, essa semana. Lógico, já tivemos em outros momentos. Exato. A Andréa Del Fuego, né, sim, que ganhou o Saramago, o Rafa né, Galo. O Rafael Galo. Né? Mas eu acho que isso chega num momento que talvez o leitor, de um modo geral, não o leitor brasileiro, mas o leitor esteja preparado para novas histórias, novos protagonistas, Concordo. Novas vozes. Né? Então, isso se reflete no mercado. E vozes de outros lugares também, né? Isso. Porque às vezes são novas vozes dos mesmos lugares. Sim. Que aí fica, talvez não tem tanta diversidade, né? Eu acho que na hora que você traz uma voz como a sua, uma voz como a do Itamar, do Estênio e tudo, é uma voz de um outro lugar, né? Há um episódio curioso, né? Eu estava na Holanda, né, lançando o Som do Rugido da Onça, e a minha editora me levou para visitar algumas livrarias. Né? Numa dessas livrarias, o meu livro entrou nas livrarias lá em abril. Né? Eu fui agora em maio. E numa das livrarias, o livro já estava entre os 10 mais lidos. Que demais. Né? Os 10 mais vendidos, não os 10 mais lidos, mas os 10 mais vendidos sim. da livraria. Quando a gente estava saindo, tinha uma moça com o livro na mão. Aí a minha editora se aproximou, disse que eu era autora, e ela disse: olha, que interessante, eu estava procurando uma narrativa decolonial e que fosse escrita por mulher. Olha, que demais. Então, é isso que eu estou falando. Entende? Então, assim, acho que há um interesse, há um leitor mais preparado, né? E talvez buscando mais Sim. lugares, mais referências, né? Sim, e também mais pronto para pensar esses lugares incômodos, né? Total. Que no caso do Rugido é um lugar incômodo para a Europa pensar as feridas da colonialidade, né? É um lugar incômodo. Então, eu acho que tem um leitor mais pronto e ávido por isso. Total. Não, sem dúvida. Eu também estou percebendo bastante esse movimento e vendo de fato assim os livros brasileiros expostos, de autores brasileiros expostos em lugar de destaque, né? Sim. Nas livrarias, nas grandes livrarias aí do mundo todo. Obviamente que, né, a gente sempre pode fazer mais, né? Eu acho que esse caminho a gente está trilhando ele muito bem, mas obviamente sempre pode fazer mais. Mas é uma coisa que eu acho que 10, 15 anos atrás a gente ia ver muito pouco. A gente ia ver só os mais clássicos, vamos dizer assim, né? O Paulo Coelho, eventualmente, né? Um Jorge Amado, um Graciliano, um ou outro ali, sim, né? Tipo, sim. 4 livros de um total de 100 mil livros, né? E hoje a gente está vendo esses livros super, super em destaque. Então, acho que sim. Mas acho que tem a ver com o que está sendo produzido, mas tem a ver também com o apetite de quem está lá. Sim, de querer também conhecer mais dessas histórias, né? Dessa diversidade. Sim, e há também o reflexo
dessa qualidade, né? Obviamente, a gente sempre teve uma literatura de altíssima qualidade no Brasil, mas eu acho que hoje a gente sai um pouco dos lugares estabelecidos, né? Porque há histórias, há narrativas que há 10 anos não teriam sido publicadas. Né, que há 15 anos não teriam sido publicadas. Total. Né? Então, a gente tem uma diversidade maior. Então, acho que é uma coisa que se retroalimenta. Exato. E eu acho também, se puder corroborar com isso que você está falando, que é a gente também trazendo mais diversidade para quem está escrevendo, né? Artistas da periferia, Sim. artistas trans, mulheres, etc., gays, etc. Autores indígenas. Automaticamente vai ter uma diversidade nas histórias. Sim. Né? Porque você muda o grupo, né? Ou não que você muda o grupo, você agrega ao grupo, né? Você traz outras cabeças, outros pensamentos, né? Perfeito, maravilhoso. E aí, falando mais especificamente aqui do som do rugido da onça, como que você chegou nesse título? Como que ele nasceu? A história desse título é uma história muito, muito legal, porque não fui eu quem deu esse título. Eu estava escrevendo, né, o romance e meus filhos sempre acompanham o processo, né? A mamãe agora está trabalhando, a mamãe está escrevendo. Então, às vezes eu leio trechos em voz alta. O meu filho, caçula, ele tinha uns 9 anos, mais ou menos, e um sábado de manhã ele acordou e foi direto para o meu quarto, empolgado. Mamãe, você já tem título para o seu romance? Aí eu disse, não, sabia que não. Aí ele disse, pois eu tenho um título para você. Aí eu fiz aquela cara terrível que os adultos fazem quando são condescendentes com as crianças, né? E disse, meu amor, então conta para a mamãe qual é o título que você tem. Aí ele disse, o som do rugido da onça. Aí eu disse, não acreditei, assim, eu ganhei o título de presente, né? Que maravilhoso! Nossa, que história maravilhosa! Aí você falou, bom, era o título... na verdade, eu estava esperando esse momento, né? Sim. Sim, demais. Nossa, que coisa maravilhosa. Você vê, né? O quanto os nossos filhos escutam a gente, muitas vezes sem a gente fazer as perguntas. Exato. Né? A conexão e tudo, né? Sim. Que maravilhoso. Nossa, e que luz. E teve uma... Então, fala pra ele. Já ficava pensando nos próximos, porque é muito bom de título. Eu digo que ele é o meu editor, porque ele dá vários pitacos. Diz, isso aqui tá... E hoje ele tem quantos anos? Hoje ele tem 15. E tem um desdobramento, né? Porque aí eu ganhei os prêmios e um dia ele disse, mas eu vou ter direito autoral? Acho justo. Foi justíssimo. Maravilhoso. Como é o nome dele? É o Theo. É o Theo. Um beijo, Theo. Parabéns aí. Você traga mais títulos, então, pra gente aí. Sim. E aí, falando mais especificamente na história, que conta a história da Josefa, né? Eu queria te perguntar o que tem nela em você, o que tem de você nela, assim. Muita gente me pergunta se a Josefa é um personagem autobiográfico. De certo modo, sim, mas 99% não. Eu empresto para Josefa algumas coisas da minha vida, né? Eu empresto para ela o fato de que fomos, eu e ela, para a mesma exposição, né? A exposição que, para mim, deságua no livro e, para ela, é o início da sua jornada de autoconhecimento. Empresto para ela o nome da minha mãe, da minha avó e da minha bisavó. Eu sou uma ilha cercada de Josefas por todos os lados. Mas eu criei a Josefa como... E ela foi uma personagem muito bem pensada nesse sentido, como uma metáfora do Brasil, né, do povo brasileiro. Esse povo que tem uma origem indígena, mas que a conhece pouco,
não se orgulha muito dela, né? Foge dessa história, né? Em certa medida. E a Josefa, ela vai recuperando a própria história ao longo da história do romance, né? Ela se percebe no outro. E mesmo o fato dela ir para fora do Brasil e a partir de lá ela ter um outro olhar, é a partir de um certo lugar comum que há de pessoas que emigram e dizem, agora, depois que emigrou, agora eu entendo o Brasil. Né? Então, eu construo essa personagem nesse lugar, né? Nesse lugar metafórico, né? Para uma sociedade que se conhece pouco, que para se conhecer tem que olhar em perspectiva, olhar com um certo distanciamento, que não conhece, que se orgulha muito das suas raízes europeias, mas conhece pouco sua origem afro-indígena. Total. Né? Então, é nesse lugar que eu construo a Josefa. Maravilhoso. Esse lugar aí, né, que você traz bastante a questão do desfavorecimento, a questão da colonização e tudo, que fala muito das dores do Brasil, né? Das dores que você falou também. Às vezes a gente mergulha pouco nela, a gente conhece muito pouco dela, né? Eu queria te perguntar assim, e seus livros, né, passa bastante por isso, né, os dois, e eu sei que você tá num terceiro, né, para a trilogia. Obviamente imagino que deve seguir um caminho parecido. Eu queria te perguntar assim, escrever sobre esse Brasil é escrever sobre dor e violência? É também. Não só sobre dor e violência, mas é também. Eu tenho um projeto, né, que é um projeto que começa com Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, que é de pensar o Brasil a partir dessas violências que eu chamo de fundantes, de violências estruturais, né, de origem. Por que essa escolha? Porque eu acho que esse passado violento, esse passado intempestivo, ele perturba o nosso presente. Ele se contamina, né? Ele mexe com o nosso presente. Total. E mexe também, em consequência, com a nossa ideia de futuro. Então, acho que pensar essas violências, pensar esse lugar da dor, na minha opinião, na minha concepção, é o antídoto para esse passado perturbado. Total. E perturbante. Sim. Né? E que a gente precisa falar sobre ele, né? Precisa falar sobre ele. Eu tenho um conto que está no Desmoronamentos. Vou mostrar aqui. Que ele fala ele se chama Teresa Cristina pisa o Valongo. O Valongo é aquela região do Rio de Janeiro que, no início da colonização, nos primeiros anos da colonização, foi porto, mercado, cemitério de pessoas escravizadas. Né? E o Valongo, ele é soterrado para Dom Pedro II, muito jovenzinho ainda, receber aquela que seria a sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina. E o conto fala desse método, porque é um método, né, de soterrar o passado, né, e de colocar sobre ele coisas que parece que vão apagá-lo, parece que vão invisibilizá-lo, mas que esse passado retorna com a força do recalcado. Então, o texto é sobre isso, né? O conto é sobre isso, sobre como esse passado ele não pode ser soterrado por muito tempo. Eu adorei soterrado, porque a gente acaba soterrando muita coisa, né? Porque ele volta, e ele volta com violência. Né? Há uma história que se conta que Dom Pedro II casou isso é fato, casou por procuração com Teresa Cristina. Mas, antes disso, ele recebeu um retrato dela. E o retrato, Photoshop da época, né, pintado a óleo, fazia a moça mais bonita que ela era. E ele vai receber essa moça ainda em alto mar. E ele se decepciona com o que vê. Isso é tão evidente que ela, ainda em alto mar, ela fica muito sofrida e ela pensa em se jogar do navio. É uma história que se conta. E essa é a base do conto, que
a pergunta é, mas ele esperava o quê? Recebendo essa moça num lugar que foi um lugar de tanto sofrimento. Exato. Então, o passado, o eco do passado, a dor do passado, ela retorna de qualquer forma. Exato. E recebendo ali como um produto também, né? Sim. Factível de ser aceito ou recusado. Sim. Né? Tem esse contexto também, Tem esse né? contexto também. Ah. Então, quando eu vou trabalhar com esse material, que é um material denso, é um material difícil, né, desses livros, né, que vão pensar esses lugares da violência, eu penso que colocá-los em narrativas, colocá-los em movimento novamente, pode servir de medicina. Uhum. Obviamente, não é essa a função da arte, né? A primeira e grande função da arte é encantar, é seduzir. Mas se tiver esse poder agregado, tanto melhor. De seduzir e construir, né? Sim. Total. Sim, sem dúvida. E aí, pegar esse gancho para a gente falar do terceiro livro da trilogia. Sim, estou terminando. E o que você pode falar alguma coisa dele? Posso, sim. É um livro... Theo já deu o nome? Não, esse fui eu que dei. Ele se chama A Grande Guerra dos Bárbaros e vai pensar um recorte da nossa história. É mais um romance histórico, que é o período que vai de 1640 a 1720, que é quando o governo, a coroa portuguesa, financia os bandeirantes paulistas para o genocídio dos povos indígenas do interior do Nordeste, que é justamente essa Guerra dos Bárbaros, que vem a ser o mais longo conflito armado em território nacional. É mais longo mesmo do que a Revolução Farroupilha. Perfeito. E esse está terminando? Tem data? Eu espero, sim. Estou trabalhando com afinco para isso, para terminá-lo até julho, máximo agosto. Perfeito. Mas aí sai esse ano ou sai ano que vem? Não. Ano que vem, né? Acho que... Maravilhoso. Esperemos ansiosamente aí. A gente tem um quadro aqui que a gente chama Momento 3Es, que é um livro para enaltecer. Você já falou de alguns aí, mas eventualmente quiser trazer outra referência. Um livro para emprestar, que é um livro assim que você acha que em geral vai funcionar bem. E um livro para esquecer. Eita. Que você, você não se conectou, ou um livro, um autor, enfim. Um livro para enaltecer. Você já falou acho que os que você falou que gostaria de ter escrito todos, né? Sim, entrou nessa lista. Sim, eu sei. É que vão me faltando. O meu amante alemão, Alzheimer, ele parece que vem mais cedo para mim. Um livro para enaltecer. O Crime do Cais do Valongo, de Eliana Alves Cruz. Perfeito. É um romance policial. É um romance histórico, um romance sobre as relações sociais do Brasil escravagista. É um livro lindo, muito bem escrito e impressionante. Então, dado o recado. Um livro para emprestar. Eu não empresto livros. Eu só empresto livros para uma pessoa, que é meu compadre, porque eu sei que 20 anos depois o livro vai estar no mesmo lugar, eu vou pedir, ele vai me devolver. Um livro para emprestar, A Cabeça Cortada de Dona Justa, da Rosa Amanda Strauss. Adoro esse livro. Que é também um romance histórico, que vai nos lugares do real maravilhoso, e é uma história de fantasmas, né? Desses fantasmas que nos cutucam no presente. É uma história de tempo perturbado. Boa. Isso aqui, né? Já está anotado aqui já. Esse livro é incrível. Interessei muito. E um livro para esquecer... Tem 2 livros. Lembrei de 2. O Conto da Aia. Que é maravilhoso. Eu não gostei. Não gostou? Não gostei. Eu gostei Quer dizer, eu li depois e assisti a série. Eu não consegui avançar na leitura. Eu tentei várias vezes e não consegui. Eu gosto muito da poesia da Margaret Atwood. E gostei muito do livro Alias Grace. Isso é muito interessante da gente falar também, né? Sim. Que assim, o mesmo autor pode funcionar com várias obras para você, mas pode ter uma ou duas que não vai funcionar, né? E o Conto da Aia, assim, não me pegou. Tanto não me pegou que eu também não me interessei em assistir a série. Uou. Então, assim...
Não rolou. Não rolou, perfeito. Não teve... E assim, e no paralelo rolou muito para mim, então que, é isso. É subjetivo, é subjetivo, né? Exato. Perfeito. Tem algum outro? Tem um outro que é talvez um pouco polêmico, né? Que é Eu, Tituba, Feiticeira Negra de Salem, da Maryse Condé. Maryse Condé, isso. E ele não me pegou por uma questão técnica. Ela tem uma personagem que... Uma mulher que está ali no século XVIII, né? Que é quando a trama se passa. E essa mulher, em algum momento, ela diz: eu sou feminista. Mas, olha, o feminismo, ele só começa, né, no século XX. Então, esse descompasso me deu e outros descompassos dessa natureza no livro me deram um certo entristecimento, porque eu acho que deve haver um bom livro ali, mas por essa questão eu não consegui me conectar com o livro. Que é outra autora também, tem outras obras também. Sim, maravilhosas. Outras obras maravilhosas, mas esse livro por esse detalhe, ponto, e está super explicado, né, por esse detalhe, não me pegou, porque eu acho que um romance histórico ele pode até brincar com algumas coisas, mas há certos lugares que precisam ser mantidos. Perfeito. Super claro. Obrigado aí pelas dicas todas. Falando um pouquinho mais aqui, mais específico do Caminhando com os Mortos, eu queria te perguntar, você acredita que o que a gente mais aprende caminhando com os mortos? Eu não sei responder essa pergunta, Custódio, porque eu acho que essa pergunta é uma pergunta para o leitor. Talvez o que eu possa responder a esse respeito é que esse livro ele vai falar de alguns lugares que devem ser mantidos intactos, né, no indivíduo e na coletividade, lugares que devem ser protegidos, né, da individualidade e dos afetos, né, e que nenhum discurso político ou religioso devem atingir, que é o espaço do respeito ao outro, da alteridade. Acho que é isso. E que esse respeito ele não pode ser interrompido por nada, né? Sim, por nenhum projeto. Nenhum projeto maior ou pessoal de alguém, né? Ou crença, etc, né? Sim. Acho que é o ponto que você traz nele aqui, que é uma discussão maravilhosa. E caminha-se com os mortos em direção ao quê? Ao futuro. Eu não consigo pensar nenhum futuro que não tenha essa caminhada, né, presente. E quem são os mortos? Os mortos são aqueles que nos precederam, né, aqueles que construíram o mundo, que construíram quem nós somos. Quando a gente esquece essa memória, é mais fácil que sejamos vítimas de discursos opressivos, fascistas, violentos de toda a natureza. Total. E quem são os mortos? Somos nós também, né? Um dia a gente vai compor essa nação. Exato. Então, se caminhamos hoje com os mortos, se não os esquecemos, temos a esperança de que alguém caminhe com a gente no futuro, né? Que nos leve a caminhar juntos no futuro. Perfeito, maravilhoso esse ponto. E que respeite também o que foi construído, né? Pelo que a gente também está construindo, né? E aí a coisa vai se retroalimentando, né? Você abre o Caminhando, né, com uma epígrafe falando: se Deus é grande, o mato é maior, que é maravilhoso. E eu queria te perguntar que força que tem esse mato, assim, tão presente, né, assim, tanto no som quanto no Caminhando. O Stefano Mancuso, que é um filósofo e cientista italiano que pensa, né, a neurobiologia das plantas, né, fala como essa espécie é a grande colonizadora do mundo, né? As plantas, elas estão em tudo. Eu estava na cidade de Cachoeira, na Bahia, interior da Bahia, no passado. Tem lá um mosteiro jesuíta, eu acho. Lá no alto da torre, né, tem uma planta saindo da torre. Elas vão rompendo, elas nascem em pedra. Elas nascem em pedra. Eu moro no 10º... Eu fui para Petra, na Jordânia, com aqueles
aquelas paredes gigantescas, sei lá, de 60, 80 metros de pedras. Nascem plantas dentro das pedras. Sim. Elas encontram um caminho. Elas encontram um caminho. A gente tem muito que aprender com isso. Sim. Sim, sobre flexibilidade, sobre resiliência, né? Sobre buscar seu espaço, respeitar o do outro, buscar a luz, né? É isso que amarra, eu acho, essa trilogia que é a trilogia do mato, né? Que é o Som do Rugido da Onça, Caminhando com os Mortos e A Grande Guerra dos Bárbaros. Esse lugar, né? Esse lugar, essa potência que o mato tem. Eu moro no 12º andar. Entre o piso da varanda e o alumínio da porta de correr, nasceu uma planta. Elas conseguem, elas são. Elas ensinam. Elas acham. É. Maravilhoso, demais. Posso ler um trechinho dele aqui? Claro. Estou numa solidão povoada de bichos, plantas, lembranças, remorsos, e há muito que não pronunciava ou escrevia o meu próprio nome. Tanto tempo que supus ter esquecido o som de suas vogais claras contra a única consoante que se repete, tão luminosa, e me sabia analfabeta de mim mesma. É que me ocupo muito com esse trabalho que escolhi, esse de contemplar o fazer e o desfazer próprio do mundo, num silêncio que prefiro acreditar-se sem sombra de julgamentos, mas aprendendo todo o seu espanto, rasgos de pequena glória, esgares, gozos, sofrimentos, apenas observando e esperando a morte e a vida. Maravilhoso, obrigado. Obrigada. E aí, eu queria te perguntar exatamente isso, assim, porque acho que esse texto, por acaso eu escolhi esse texto, ele já estava escolhido, não escolhi agora aleatório, ele já estava escolhido, mas olha como ele chegou no momento da nossa conversa, que é sobre plantas, bichos, gente, solidão, mato, né? Ele culminou exatamente com o que a gente, com que a gente foi construindo ao longo da conversa. Você vê que coisa maravilhosa. Eu queria te perguntar, assim, por que a gente tem se sentido tão sozinho, cercado de tantas plantas e tantos bichos e tantas outras coisas? Eu acho que o mundo, ele vem se tornando cada vez mais insalubre, né? E não é que tenha sido mais fácil, né? Nunca foi fácil. A gente teve grandes guerras, grandes violências no passado, mas o que seria um momento de conexão nossa com o mundo vem se degenerando, eu acho, sabe? Eu acho que o uso que as pessoas estão dando para as tecnologias, né, para as redes sociais, é um uso muito deletério. Poderia ser uma coisa potente, poderia ser uma coisa bonita e, infelizmente, não é. Você abre, por exemplo, o Facebook hoje, ele está coalhado de imagens horríveis de inteligência artificial, né? E as pessoas vão se desconectando da realidade, vão se perdendo nesse processo. Eu não sou contra rede social, nem smartphone, nem... Usa, inclusive, né? Mas tem que ter ali a sabedoria de entender o que é o que, né? Sim. Eu acho que tudo isso é muito novo ainda, né? Total. São tecnologias muito novas. A gente está falando de 20 anos. Sim. Que foi quando a internet, enfim, né? Sim. Explodiu. Tá? E ainda muito pouco tempo. Ainda não há uma educação para isso. Total. E nem regulação. E nem regulação e nem autorregulação. Nem autorregulação. Então, eu acho que a gente está cercado de coisas que nos afetam profundamente, que afetam a nossa memória, que afetam o nosso sonho, que afetam o nosso sono. O nosso som. O nosso som, a forma como nós nos alimentamos, como nós nos relacionamos. E a gente está usando isso de uma forma que é uma forma que não aumenta a nossa potência. É um afeto triste, no sentido spinoziano. Ele cria mais ruído, né? A gente vê crianças cada vez mais jovens
em processos depressivos profundos, né? E eu acho que é dessa grande mudança tecnológica no mundo. Repito, não sou contra, não sou saudosista. Não é uma apologia, exato. Não sou saudosista. Eu acho que facilita inúmeras coisas, exato. Mas acho que é isso. Precisa regulação, precisa discernimento. Eu adorei o que você falou, de autorregulação. E precisa autorregulação. Sabe? Acho que senão são essas coisas. Senão fica uma coisa incontrolável. Sim. Perfeito, maravilhoso. Ótimo. É imprescindível que usemos essas coisas, esses recursos, mas que eles não nos usem. Que a gente está vendo muito o contrário, né? Sim. Exatamente. Perfeito. A gente está encerrando aqui, eu vou fazer um ping-pong com você rapidinho. Tentar bate-bola aqui. Então, ping-pong pages. Escrever é o que me dá sentido. Escrever me dá régua e compasso. Escrever é tudo que eu sei fazer na vida. Maravilhoso, para nossa sorte. Editar é tornar melhor. Deixar mais claro é iluminar. Perfeito. Ler é maravilhoso. Ler é viajar. Ler é entrar em outros mundos. Se existe uma máquina do tempo perfeita, essa máquina do tempo é a literatura. Perfeito. Reescrever é parte do trabalho e é delicioso. Publicar é acreditar que teremos leitores. E ter leitores é uma coisa fascinante. Receber críticas é imprescindível. A crítica, a verdadeira crítica, ela estabelece critérios, ela ilumina aquilo que você, autor, muitas vezes deixou passar. Nem sempre a crítica é compreendida, nem sempre a crítica é bem-vinda, mas ela é salutar. Perfeito. Publicar um primeiro livro é uma emoção. A opinião do leitor A opinião do leitor melhora o meu olhar. Né? Seja ela boa, seja ela má, toda leitura ela parte de um lugar subjetivo e ela tem sua razão de ser. Perfeito. O rugir da onça é acreditar em outro futuro. E caminhar com os mortos é é ir em direção a esse futuro. Super obrigado. Obrigado pelo papo delicioso, maravilhoso. Tantas referências que você trouxe também, tanta referência nova, inclusive para mim também. Então, vários livros você foi falando aí. Eu fui anotando aqui, também alguns já colocando na cestinha aqui. Então, super obrigado. Conversa maravilhosa. Querido. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela sua arte, pela sua palavra, pelo seu texto, por tudo assim que você tem nos brindado, vamos dizer assim, né? Nos doado aí. Obrigada, Custódio. Obrigada pelo convite. Muito, muito bom estar aqui com você. Maravilhoso. Obrigado a você. Gente, super obrigado aí pela audiência, tá? Espero que vocês tenham curtido. Tanto que a gente curtiu aqui durante a nossa conversa. Em breve a gente tem novos episódios aí, então não deixe de assinar o canal para toda vez que tiver episódio novo vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê já num outro episódio, tá? Um beijo.